Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então o estudo do direito penal, a gente vai entrar agora num tema muito legal. Aqui é a parte mais gostosa do direito penal, aquilo que vocês vão se apaixonar. É muita informação, mas é a melhor parte do direito penal, tá bom? Então a gente vai estudar a chamada teoria geral do crime. A gente vai estudar agora tudo relacionado ao crime, perfeito? Só para vocês terem uma ideia do quão grande isso aqui é, ele vai do artigo, mais ou menos do artigo, primeiro, porque ele entra ali na questão da legalidade, até o artigo 120 do nosso Código Penal. Ou seja, praticamente não, a parte geral inteira do Código Penal. Geral inteira do Código Penal fala do crime, teoria geral do crime. Então a gente precisa destrinchar o que é crime dentro do nosso Código Penal e tudo que está relacionado a isso, perfeito? Então o objetivo da parte geral do Código Penal é trazer esse entendimento pra gente. Show, por isso que a gente estuda a teoria geral do crime. Só que antes da gente entrar na teoria geral do crime, eu preciso que vocês entendam alguns conceitos que são muito importantes e que despencam em provas relacionando a teoria geral do crime com outras coisas que muitas vezes não estão aqui. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando eu falo em crime, eu tenho basicamente três conceitos de crime. Então isso aqui está dentro da teoria geral do crime e eu já vou relacionar com outros conceitos que vocês precisam diferenciar. Então eu tenho, primeiro, o conceito formal, de crime. Eu tenho um conceito material de crime. Já falei um pouquinho sobre essas duas diferenças para vocês. E eu tenho um conceito analítico de crime. Tá? Então esses são basicamente os três conceitos que eu tenho de crime. Crime no seu conceito formal, no seu conceito material e no seu conceito analítico. E o que é crime no seu conceito formal? Crime no seu conceito formal nada mais é do que a violação. A norma penal. Violou uma norma penal, incidiu num crime no seu aspecto formal. Eu analiso simplesmente se há ou não violação da norma penal. Ponto final. Se há violação da norma, eu considero um crime, tá bom? Quando eu falo norma penal, eu falo num tipo penal. Perfeito? Então esse é o critério formal. Lembrem-se que eu sempre falo, formal diz respeito à forma, norma, lei, né? Então violou a forma, violou a lei, considera-se o conceito formal de crime. O seu conceito material diz respeito à matéria, à essência. Então, quando eu falo na matéria, a essência do crime, eu estou falando que crime, no seu aspecto material, ele é a conduta, né, que fere, a conduta que lesa ou que expõe a lesão, que fere, né, um bem jurídico protegido. Acho que ficou legal assim. Bem jurídico protegido. Então a ideia é, o que o Código Penal faz? Protegido. O Código Penal ele vem e protege uma série de direitos. A vida, a liberdade, o patrimônio, enfim, vários bens jurídicos, vários direitos são protegidos no Código Penal. Quando você vai lá e fere ou ameaça ferir algum desses direitos, por exemplo, fere a vida, ou fere a liberdade, ou fere o patrimônio, né, ou ameaça, né, ferir esses direitos, você tem o conceito material de crime, é a essência do crime. É a matéria, o conteúdo. Perceberam a diferença? Formal é a simples violação da norma penal. Violou a norma penal, incidiu, né, ali o conceito formal. É só isso que eu analiso. Material é aquela essência de crime, é aquilo que a gente cresce escutando, né? Fulano matou ciclano. Então, a essência do crime, porque ele violou, ele prejudicou, ele lesou um bem jurídico que é protegido pelo Código Penal, pelo direito penal. Perceberam? Esses são os dois conceitos iniciais de crime. Só que quando eu falo no conceito mais importante, naquele que mais é explorado em prova, eu estou falando do conceito analítico de crime. E o conceito analítico de crime é o mais legal de todos, porque o conceito analítico de crime, ele fala o seguinte, olha que legal, analítico. Analítico é porque ele analisa,
ele analisa, ele destrincha, ele despedaça o crime. Ou seja, ele vem falar que crime, quando eu tenho crime no seu conceito analítico, quando eu vou analisar o crime na verdade são três coisinhas. São três elementos que compõem o crime. O crime ele é composto por três coisas, vamos dizer assim. Primeira coisa que eu tenho, né, no crime é o chamado fato típico. Fato típico. Então, quando você começa a estudar o direito penal, você começa já nessa noção do fato típico, você começa a entender o crime como uma série de fatores, de pedacinhos que se juntam e formam o crime, tá? Não é mais simplesmente a violação da norma penal, não é simplesmente a essência de ferir um bem jurídico, passa a ser um conjunto de coisas que somadas formam o crime. E o primeiro elemento do crime é chamado fato típico. Segundo elemento do crime é chamado de ilicitude. Ilicitude, ou também chamado de antijuridicidade. Antijuridicidade, tá? Também é elemento do crime, é o segundo elemento do crime. E por fim, o terceiro elemento do crime é chamado de culpabilidade. Culpabilidade. Então a gente tem aqui três elementos, três partes que somadas, juntas, compõem um crime no seu conceito analítico. Então a prova cai dessa forma para vocês. Vai virar e falar assim, de acordo com o conceito analítico de crime, crime é fato típico, ilícito e culpável, tá certo? Fato típico, ilícito e culpável, legal. Ou crime é composto de fato típico, ilicitude e culpabilidade. Fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Perfeito, tá bom? Isso aqui é a teoria geral do crime, ou seja, o nosso objetivo agora é estudar, é destrinchar o conceito analítico de crime, todos os seus elementos e o que compõe cada um desses elementos aqui, o que estão, né, dentro de cada um desses elementos, perfeito? Então essa é a teoria geral do crime, isso é a essência do estudo agora do direito penal, é você entender o que é um fato típico, o que é ilícito ou ilicitude e o que é culpabilidade, tá, de um crime, perfeito? Só que aqui eu preciso fazer uma pontuação, uma ponderação para vocês, porque quando eu falo em conceito analítico de crime, existem duas correntes doutrinárias. O que significa isso? Significa dizer que existem pessoas, estudiosos do direito, né, mestres do direito, que seguem uma vertente de conceito analítico do crime, falam que crime é determinada junção de elementos, e tem parte da doutrina que segue para um outro entendimento. E quais são esses dois entendimentos? Tem corrente que fala que o conceito analítico de crime é o conceito bipartido, ou bipartite, ou bipartido, enfim. Por quê? Porque considera-se crime só o fato típico mais a ilicitude. Então essa é a teoria, essa é a corrente bipartida de crime, né? Entende que é só fato típico mais ilícito. Essa corrente entende que a culpabilidade não é elemento do crime, não é que ela não exista, mas ela não faz parte do crime. Para essa corrente, a culpabilidade é pressuposto de aplicação de pena, anotem isso. Para a corrente bipartida do conceito analítico de crime, corrente bipartite, fala que a culpabilidade ela é mero pressuposto de aplicação de pena, beleza? Mas já a corrente tripartite, ou tripartido, ou tripartida, né? Vai falar o quê? Vai falar isso que eu falei para vocês aqui, que crime é fato típico mais ilícito mais culpabilidade. Ou seja, a gente adota, né, a gente segue, na verdade, não é uma questão de adoção, mas é uma questão de seguir, a gente segue a corrente majoritária. E a corrente majoritária, a corrente majoritária fala que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, se cair na sua prova, pode cair tanto perguntando sem entrar na corrente, falar crime é. Aí você vai falar fato típico, ilícito e culpável, porque a maioria, majoritariamente, fala que crime, no seu conceito analítico, é isso.
beleza? Mas pode vir falando assim, que de acordo com a doutrina brasileira, ou de acordo, né, com os estudiosos do direito, com a doutrina, adota-se a corrente majoritária ou a corrente majoritária de crime fala que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Então a gente tem que entender que a gente fala isso aqui porque grande parte, né, dos doutrinadores, a corrente majoritária, entende ser o conceito tripartido de crime ou tripartite de crime. Beleza? Beleza? Não adotamos, não seguimos para as nossas provas a corrente bipartida de crime. Não seguimos, beleza? Culpabilidade é elemento do crime, sim. Isso para a nossa prova. Se a gente for discutir aí direito, tem autores, doutrinadores que entendem uma coisa, tem outros, né, outra coisa. Não é o objetivo nosso. O objetivo é acertar questões de prova. Então a gente segue a corrente tripartite, a doutrina majoritária aí na teoria, né, do crime. Perfeito? Beleza. Só que tem um detalhe aqui. Percebe que eu trouxe aqui corrente bipartida, tripartida? Existe um outro conceito no nosso Código Penal, que é aquele conceito que eu falei no início da aula, que se confunde muito a teoria geral do crime, que é o quê? A gente tem no Brasil a chamada infração penal. Infração penal. Qual que é a diferença de infração penal e crime, gente? Meu Deus, agora começou a complicar. Isso aqui é muito simples. Infração penal é um gênero. É um gênero, olha que legal. É um gênero. Infração penal é um gênero que comporta duas espécies. Gênero que comporta duas espécies. A primeira espécie é o crime, ou também chamado de delito, ou seja, crime e delito são sinônimos. Crime e delito são sinônimos, beleza? E também a gente tem a outra espécie de infração penal, chamada de contravenções penais, que está previsto nas leis de contravenções, na lei das contravenções penais. Tudo bem? Isso aqui, ó, falar que infração penal tem duas espécies, a gente fala que a gente adota no ordenamento jurídico, no direito penal, o critério, e isso aqui que eu não quero que vocês confundam, dicotômico de infração penal. Tá bom? A gente adota o critério dicotômico de infração penal. Pelo amor de Deus, não confundam critério dicotômico de infração penal com conceito bitripartido de crime. Quando eu falo em crime, conceito de crime, o crime é composto por 3 elementos. Teoria tripartite, fato típico, ilícito e culpável. Acabou? Tá aqui. Infração penal é um gênero que comporta duas espécies. Critério dicotômico. Crimes ou contravenções penais, crimes ou delitos e contravenções penais. Beleza? Existe direitos, né, não o nosso brasileiro, que considera infração penal, né, gênero que comporta 3 espécies. Então, por exemplo, o direito italiano comporta o critério, né, adota o critério tricotômico. Ele fala que crime é uma coisa, delito é outra coisa e contravenção penal é outra coisa ainda, ou seja, ele traz 3 tipos de infração penal, perceberam? Mas pra gente, no Brasilzão, o que a gente adota? Critério dicotômico de crime. Infração penal é um gênero que tem 2 espécies, crimes ou delitos, sinônimo e contravenções penais. Show de bola? Isso aqui que eu falei, pessoal, esse inicinho, essa introdução que eu falei das correntes, das teorias, que eu falei do critério, infração penal, isso aqui mistura esses conceitos de tal forma na prova que o aluno fica confuso e não acerta a questão. Então, diferencie isso aqui, pessoal. Infração penal é um gênero que tem 2 espécies. Conceito analítico de crime, adota-se a teoria tripartida. Beleza? Então, não vamos confundir esses 2 conceitos. Não vamos confundir, né, esses 2 conteúdos aqui. Show de bola. Então, qual que é o nosso objetivo agora? Nosso objetivo é destrinchar nas próximas aulas o crime nos seus elementos. Ou seja, a gente vai estudar o que é fato típico, o que compõe o fato típico, o que é antijuridicidade ou ilicitude, o que compõe isso aqui, né? O que é culpabilidade, quais são, né? O que compõe, o que está dentro da culpabilidade, isso é tudo nosso estudo. A partir da aula que vem, beleza? Tranquilo, então, eu vou parar por aqui esse bloco. A aula que vem a gente já entra dentro do fato típico e começa o estudo do primeiro elemento do crime. Um grande abraço e até mais.